Queridos irmãos e irmãs, hoje, como anunciamos nas missas de ontem nas redes sociais, faremos a nossa catequese sobre a idolatria, seria idolatria parte 2. Os que nos estão vendo por primeira vez, seria importante que você buscasse na nossa página do Facebook, porque até então o YouTube é a segunda vez que estamos usando. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre a idolatria. Estará o link depois, ali embaixo, para que você possa buscar essa formação, essa catequese. Porque hoje nós vamos partir, sem dúvida, de alguns pontos, retomaremos alguns pontos, mas precisamos avançar. Para vocês terem uma ideia, nós não chegamos a falar 20 passagens bíblicas. Ainda nos faltam mais 50, porque hoje eu encontrei mais 37. Faltaram umas 17 daquele dia e mais 37 para hoje. Seguramente, como eu conversava com o franciscano, haverá idolatria 3 ou talvez idolatria parte 4. Mas, como vocês já sabem, esse tipo de catequese demora, porque é necessário esquadrinhar as Escrituras e deixar que Jesus nos fale, que a Sagrada Escritura fale por si, para que o católico, e se algum protestante nos vê, saiba o que diz a Igreja na sua doutrina, que está sim fundamentada na Sagrada Escritura. Enquanto estamos terminando de organizar tudo, quero citar um exemplo. Nós escutamos agora no Salmo, que é retirado de Deuteronômio, no capítulo 32, o versículo 21, quando fala dos deuses falsos, né? E vi uma reportagem de me perdoe a expressão, mas para mim é um palhaço que se diz pastor lá no México. Ele pegava a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e começava a dizer: fale! Você não está me escutando, Guadalupe? Você não é... Eles acham... A esses protestantes estou me dirigindo. Não estou falando aqui de pessoas sérias que querem buscar o Senhor. Claro que nós veremos, se não hoje, na terceira parte, que a plenitude da salvação está na Igreja Católica. É só você buscar lá em 1 Efésios 1, de 20 a 22, e verás o que eu estou falando. Efésios 1, de 20 a 22. Se der tempo, chegaremos lá, mas você já anota Efésios 1, de 20 a 22, ou de 21 a 22. Guarda essa citação, porque na Igreja Católica está a plenitude. Alguns irmãos protestantes, um padre muito intelectual, que eu gosto muito, o padre Luiz Toro, dizia: é como se nós fôssemos num restaurante. A Igreja Católica tem de tudo. E num restaurante protestante você só tem a saladinha. Você tem um nutriente, entendeu? Você pode se alimentar? Opa, claro que sim. Mas a plenitude está conosco e veremos por quê. Mas não vamos entrar ainda nesses pontos. Então, voltando ao tema do pastor mexicano, que eu achei ridículo o que ele fazia, e já teve pastores brasileiros também ridículos, que pega a imagem de Nossa Senhora e compara com Coca-Cola ou outras coisas. Eles acham que nós somos, eu vou dizer a palavra, mas me perdoe, que nós somos imbecis, não? Que nós não utilizamos a razão. Quando nós nos dirigimos a uma imagem, sabemos muito bem que ela não vai nos responder, não somos nécios. Mas quando nós nos dirigimos à imagem, não estamos nos dirigindo, como diz Deuteronômio 32, 21, aos deuses falsos. Isso é uma mentira que vendem, que dizendo que a Igreja Católica adora a imagem, que adora deuses, só porque tem imagens. Nós já vimos na parte 1 que isso é mentira. Teremos que retomar a parte 1 para ver que o fato não é ter imagem, e sim transformá-lo em ídolo. Nós escutamos aqui em Jeremias 13, o que aconteceu? Pegou um cinto, deixou apodrecer e falou: olha só,
vocês soberbos, orgulhosos, apodrecerão porque creram em deuses falsos. É só você buscar lá, hein? A partir do versículo 9 de Jeremias 13. Mas nós veremos que o que diz a Sagrada Escritura é uma coisa e o que dizem muitos ou alguns protestantes é outra coisa. O que volto a dizer, o que proíbe a Sagrada Escritura são os ídolos. O que é um ídolo? Um falso Deus. Na catequese 1, nós vimos que um falso Deus, a partir de Êxodo 32, de 1 a 4, porque os protestantes só pegam o número 4, mas lendo os anteriores, o problema está quando nós fazemos da imagem um Deus. Ou seja, quando eu me convenço que ali está Deus. Então, quando em Êxodo 32, de 1 a 4, o repúdio está em dizer que aquele bezerro ou aquela imagem é um Deus. Isso aqui é importante, porque nos julgam por ter imagens, e a Sagrada Escritura não proíbe. E nós terminamos a catequese 1, e vamos dar início na catequese 2 com esse exemplo. Se fosse estritamente proibido qualquer tipo de imagem, como está lá em Êxodo 20, versículo 4, do céu, da terra e do mar, os protestantes principalmente não poderiam pegar em dinheiro, não poderiam ter dinheiro, não poderiam ter nada. Inclusive, os pastores mais ricos do mundo estão no Brasil, os 10 mais ricos, entre eles ali, os 5 são brasileiros. Edir Macedo é o mais rico, com bilhões de reais. Então, isso seria idolatria, sabe por quê? Porque dinheiro tem imagem, não pode fazer imagem do céu, da terra e do mar. Como é que agora um dos mais ricos do Brasil é um pastor? Então, calma lá. Então, você não pode pegar em dinheiro? E agora a hipocrisia? Não, meu irmão. Rafael, vamos voltar a ler Êxodo 20, versículo 4, que é o que eles nos acusam. Está lá escrito, não pode ter imagem do céu, da terra e do mar. Então, meu irmão, rasgue seu dinheiro e vá mendigar, ou sei lá o que você vai fazer. Mas dinheiro, você, pastorzinho, que não lê a Sagrada Escritura com respeito e com a verdade do coração, lhe digo, se converta ou largue a sua falsa idolatria. Porque isso sim é idolatria, nós veremos. Quando se atribui a algo ou a alguém o gabarito, o ápice, dizer que é a divindade, então aí é idolatria. Nós veremos, tenham calma. Rafael, Êxodo 20, versículo 4. Depois iremos ler Êxodo 20 a partir do 3. E veremos que é diferente a história. Rafael. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus, em cima nos céus, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Se for verdade, utilizando como na catequese 1 o princípio de contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é ou não é. Utilizando o princípio da contradição. Se for verdade isso, então Deus tem que proibir tudo, todas as imagens. Mas e se porventura o próprio Deus mandar fazer imagens? Não, isso não está na Sagrada Escritura. Meu irmão, eu lhe dou, não é uma não, é 60 citações aonde nos fortalece que a ideia não está em ter imagens, em sim em ter ídolos. E você, protestante, que não tem discernimento, aos que têm discernimento, tudo bem, mas aos que não têm discernimento, falar que um católico é adorador, é idólatra, só porque tem uma imagem, então você, meu irmão, ou você é hipócrita,
ou você não conhece a Sagrada Escritura. Então nos permita lhe falar a verdade, que lhe enganaram. Na verdade de Jesus lhe digo, te enganaram. Rafael, leia o 3, Rafael, porque no 3 explica quais são as imagens que nós não podemos fazer. Não terás outros deuses. Não terás o que, senhor Rafael? Outros deuses. Continua, Rafael, porque a Sagrada Escritura está proibindo não ter outros deuses. Agora vai se entender o 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti qualquer ídolo ou figura que existe em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus. Segura aí, Rafael, um momento. Olha só, não te prostrarás, não os servirás. Se porventura eu lhe mostrar agora uma passagem aonde se prostra diante de uma imagem, o que é que você vai me dizer, meu irmão? Josué 7:6, Rafael. Lá, aos que não sabem, está a Arca da Aliança. Nós veremos o que é a Arca da Aliança, mas vocês escutaram lá que não se podia prostrar diante de imagens. Nós vamos ver. Calma que esse caramelo nós vamos chupar pouco a pouco. Rafael, leia-me, por favor, Josué 7, versículo 6. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Diante da arca do Senhor. Rafael, vamos ver quem que mandou fazer essa arca e que arca é essa. Vamos para Êxodo 25, Rafael, a partir do 8. Olha de quem são as instruções do próprio Deus. É o próprio Deus que está mandando construir. Leia-me a partir do 8, mas eu quero o 10, Rafael. Leia só o 8. Você, na verdade, leia o 25, versículo 1, Rafael. O Senhor falou a Moisés. Aí, Rafael. 25, versículo 1. Quem que está falando, Senhor Rafael? O Senhor. Quem é o Senhor? Kyrios. Quem é? Deus. Então, quem está falando aqui não é o homem, é Deus. Leia-me o 8, Rafael, por favor. Que me façam um santuário para eu morar no meio deles. Então aqui, na Catequese 1, a gente já lê essa passagem. É só isso aqui que nos interessa. Depois você lê completamente. No versículo 8, o próprio Deus, que nós vimos no versículo 1, está dando ordens para construir o seu santuário. E vai instruir. Leia-me o 10, Rafael, por favor. Versículo 10, do capítulo 25 do Êxodo. Que se faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestirás a arca de ouro puro, aplicando por dentro e por fora. Em volta porás uma moldura de ouro. Isso, Rafael. Aí você vai lendo e o Senhor está dando as instruções. Vá para o 17, Rafael. Olha o que tem nessa arca. Fará também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados. Deixa eu explicar, Rafael. O que é o propiciatório? O propiciatório é aonde, por isso que dizemos que Cristo é o novo propiciatório cordeiro. Porque quando se sacrifica o cordeiro, ao tocar o propiciatório, se purifica, se lava todos os pecados. Só se entrava uma vez nesse lugar santíssimo para degolar o cordeiro e assim purificar todos os pecados do povo. Nesse lugar sagrado, no Santo dos Santos, continua, Rafael, o que é que tem? Farás 2 querubins. O que, Rafael? Fará o que, Rafael?
2 querubins Oxe, de ouro. espera, calma. Volta lá no 20, Êxodo 20, versículo 4, Rafael. Porque no Êxodo 20, versículo 4, disse que não pode fazer o que, Rafael? Não farás para ti ídolo ou figura que existe embaixo da terra, em cima nos céus ou nas águas. Não pode fazer imagem do céu, nem da terra, nem das águas. E o querubim é o que, meu irmão? Quem é que está mandando fazer isso? 25, versículo 1, Rafael. Quem que mandou fazer? O Senhor Deus. Foi o próprio Deus. Princípio de contradição protestante. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou tu é uma coisa, ou tu é outra. Não me venha com ideologias baratas. Ou tu é, ou tu não é. Continua, Rafael. De novo, leia-me o 17, Rafael. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada. Os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Então, o próprio Deus mandou fazer imagem, senhor protestante. Já estamos vendo biblicamente que o problema não é ter imagem. É se essa imagem se torna Deus. E nós veremos, não agora, mas depois, que 2 de Reis 18, 4, proíbe quando aquela imagem se transformou em ídolo. Mas nós vamos chegar lá, protestante. Vamos ver as dimensões, não mais da arca, senhor Rafael. Vamos ver as dimensões dos anjos, porque é um grande amigo, que é o catedrático, que sempre está revisando o que eu estou falando, me disse, mas Padre Tiago, faltou a dimensão dos querubins, que estavam lá no Santo dos Santos. Tá bom, meu irmão. Agora vamos juntos desfrutar dessa beleza. 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo de 10 a 14, senhor Rafael. 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo... Você está vendo aí que o franciscano é rápido. Versículo 10 ao 14. Vamos ler integral, porque aí está a dimensão dos querubins que estão no Santo dos Santos. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 10, Rafael, e seguintes. No Santo dos Santos instalou 2 querubins esculpidos que recobriu de ouro. A extensão total das asas dos querubins era de 20 côvados. De que, Rafael? 20 côvados. Aos que não sabem, estamos falando de ao redor de 10 metros. 10 metros como mínimo. As asas desses anjos. Repita, Rafael. No Santo dos Santos instalou 2 querubins esculpidos que recobriu de ouro. A extensão total das asas dos querubins era de 20 côvados. Continua, Rafael. Uma asa do primeiro querubim, de 5 côvados, tocava a parede da sala, e a outra asa, de 5 côvados, tocava a asa do outro querubim. Do mesmo modo, a asa do segundo querubim, de 5 côvados, tocava a parede da sala, e a outra asa de 5 côvados, tocava a asa do outro querubim. As asas daqueles querubins se estendiam, pois, por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, com os rostos voltados para o templo. Nós vimos, então, que não era uma imagenzinha não, viu? Estamos falando de uma imagem de ao menos de 10 a 20 metros. Suas asas ali, só as asas, são 5 metros. Eu acho que dá essa largura aqui, não dá não, Rafael? Mais ou menos? Espera que você não dá para ver a igreja aqui. Não era brincadeira não, viu? Se
fosse verdade o que dizem os falsos profetas, então não se poderia ter imagem nenhuma. Rafael, já que estamos em Crônicas, continua, 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 7. Porque na arca tinha imagens de querubins. E vamos voltar para Josué. E os sacerdotes introduziram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, na câmara sagrada do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Opa! No Santo dos Santos, sobre as asas dos querubins. Rafael, vai lá primeiro, antes de voltarmos para Josué 5, vamos ler Josué 3, Rafael. Vamos ler Josué 3, porque, não pode sair com as imagens com Andor, não, que isso é idolatria. Mas, se na arca tem querubins, nós já vimos, como é que esse povo andou? Os sacerdotes do Deus Altíssimo, eles andavam com a arca aonde, Rafael? Josué 3, 14 e 16, Rafael. Quando o povo levantou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca iam à frente do povo. Chegaram assim ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes tocaram as águas da margem, pois durante todo o tempo da colheita, o Jordão transborda e inunda suas margens. Neste momento, as águas que vinham de cima pararam, formando um dique extenso, até Adã, na região de Sartã, e as águas que desciam para o mar, de Arabe ao mar salgado, secaram completamente. Então, o povo atravessou de frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor firmaram os pés no meio do Jordão em terra seca, e ali permaneceram até todo o povo de Israel acabasse de atravessar o Jordão. Então, com a arca na mão, Josué 3, 14 e 16, com a arca, eles passavam, se abriu o mar. Agora, Josué 5, 7, vocês recordam? Eu fiz questão de retroceder ao Êxodo para mostrar que, se fosse verdade, não se poderia prostrar. Nós vimos em Reis, 1 de Reis 6, a partir do 10, mas no 17, fala que tinham querubins na arca. E Josué 7, versículo 6, o que é que ele fez, Rafael? Josué 7, versículo 6. O que é que Josué fez, Rafael? Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel cobriram as cabeças de pó. Então, o Senhor é protestante. O problema não está em ter imagem, em prostrar-se dela, porque nós já vimos que a imagem, ela nos transporta para outra realidade. É só você pegar a Sabedoria 16, de 5 a 7. Não vamos ler, Rafael, que essa já falamos. Mas o protestante, ele é teimoso. Então, Rafael, me leia Ezequiel 41, versículo 18, Rafael. Vamos ver se no templo tinha ou não tinha querubins, Rafael. Profeta Ezequiel 41, versículo 18, Rafael. Estavam pintados querubins e palmeiras. Havia uma palmeira no meio de cada 2 querubins. Engraçado, não se poderia ter imagem nem do céu nem da terra. Querubins é da onde, meu irmão? É do céu. E as palmeiras é da onde? Da terra. Leia o 20, Rafael. Desde o soalho até a altura da porta haviam querubins e palmeiras pintados na parede. Outra vez, leia o 25, Rafael.
Sobre as portas estavam pintados querubins e palmeiras, como sobre as paredes, sobre a fachada externa do vestíbulo, havia uma aba de madeira. Tá bom, Rafael. Então, aqui foi um remember, um regresso à catequese 1. Para você compreender melhor, deves voltar lá. Nós vimos que o próprio Deus nos mandou construir em Números 21, versículo 8, a serpente de bronze. Se o próprio Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente, é porque o problema não está na imagem. Quando existiu o problema, Rafael, busca 2 de Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 de Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque aí sim vamos entender o que é o ídolo na mentalidade do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento vai acrescentar outras idolatrias. Mas nós vamos chegar lá. Rafael, por favor, 2 de Reis, capítulo 18, versículo 4. Destruiu os lugares altos e destroçou os pilares, derrubou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés. Por que ele fez isso, Senhor? Rafael continua. Pois os filhos de Israel ainda queimavam-lhe incenso, chamavam-se Noesta. Chamava-se o que, Senhor Rafael? Noesta. Aos que não sabem, isso aqui é uma deusa egípcia, ou da Babilônia, se vocês quiserem, mas era lá, daquela região. Então, quando a imagem que o próprio Deus, em Números 21, versículo de 8 a 9, mandou construir, se transformou em 2 de Reis, versículo 18, capítulo 18, versículo 4, se transformou no ídolo, foi destruído pelo rei Ezequias. Então, mais uma vez, a Sagrada Escritura prova que o problema não é ter imagem. Se fosse assim, poderíamos fazer as procissões, Senhor Rafael. Nós já vimos que em Josué 3 pode, mas em 2 de Samuel, capítulo 6, Senhor Rafael. 2 de Samuel, capítulo 6. Podemos ou não podemos abanar nossas bandeirolas, gritar, louvar? Porque aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 5, se fala que Davi, com alegria, passeava com a arca. E nós já vimos que na arca, além das tábuas sagradas, além do maná, estavam os querubins. Leia, Rafael. Davi reuniu novamente todos os guerreiros de elite de Israel, 30.000. Ele e todo o povo que estava com ele puseram-se a caminho de Baala de Judá, para fazer subir de lá a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está sentado sobre ela entre os querubins. Transportaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza andava ao lado da arca, e Aio andava à frente dela. Davi e toda a casa de Israel dançava diante do Senhor. Davi fazia o que, Senhor Rafael? Repita, Davi o que? Dançava diante do Senhor. Opa! Diante do Senhor que estava onde, meu povo? Ele estava fazendo o que com a arca? Continua, Rafael, continua. Com pleno entusiasmo, ao som dos cantos, cítaras, harpas, pandeiros, sistros e cimbalos. Não era o pagodão não, viu?
Mas era festa, era a alegria de ter a certeza que o Senhor estava no meio deles através da arca. O que dizem que não se poderia. Mas a Sagrada Escritura comprova. E olha que o Senhor se agrada, senhor protestante. E católico desinformado também, viu? Ezequiel 43, senhor Rafael. O Senhor ficou alegre ou não com a construção do templo? Para entender o que estamos falando, volta depois na catequese 1, que veremos que o templo estava rodeado de imagens. Inclusive, nós já vimos que no Santo dos Santos tinham querubins gigantescos. Vamos ler então Ezequiel 43, a partir do versículo 6, Rafael. Do 6, por favor. Ouvi alguém falando para mim de dentro do templo, enquanto o homem estava de pé ao meu lado. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar em que ponho a planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas. Onde o que, senhor Rafael? Quer dizer que num lugar profano, segundo os protestantes, claro, num lugar profano, o próprio Deus vai fazer o que, senhor Rafael? Habitarei no meio dos israelitas para sempre. Para que esse chocolate fique mais saboroso, senhor Rafael, leia-me, por favor, 1 de Reis, capítulo 8, Rafael. 1 de Reis, capítulo 8, me interessa o 10 e o 11, mas vamos ler do versículo 8. Porque aqui, mais uma vez, esse chocolate vai ficar doce, protestante. Porque o próprio Deus confirma. Você não se agradou com Ezequiel 43? Pois toma, anota essa. 1 de Reis, capítulo 8. Versículo 10 e 11 me interessa, Rafael. Mas vamos ler do 8, senhor Rafael. Os varais eram tão compridos que suas extremidades podiam ser vistas desde a sala maior, à frente da câmara sagrada, porém não de fora. E ali fica até o dia de hoje. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés, no Horebe, ali depositava por ocasião da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. Os sacerdotes saíram então da sala maior. Uma nuvem enche a casa do Senhor. Uma o que, Rafael? Uma nuvem. Aos que não sabem, quando a nuvem enche a casa do Senhor, está falando da glória de Deus, que Deus está habitando, Ezequiel 43. Mas continua, Rafael. Os sacerdotes não puderam ficar ali para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Porque o quê? Peraí, Rafael, eu estou surdo. A glória de quem? Pois a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A glória de Deus, graças a Deus. Se a glória do Senhor encheu essa casa que para os protestantes é profana, então o princípio de contradição nos salva. Uma coisa não pode ser e não ser. Assim que nós já vimos, o problema está quando a imagem se transforma em ídolo. Mas se você não está convencido ainda, vamos ver se o Senhor se agradou ou não. Leia, Rafael, por favor. Continua em 1 de Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 3. 1 de Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 3, Rafael. Depois que Salomão concluíra a construção da casa do Senhor e do palácio real, bem como todos os projetos que desejava realizar, o Senhor apareceu-lhe uma segunda vez. Calma. Olha só. Voltem lá na catequese 1. Já foi construído o templo. No templo é cheio de imagens. Cheio. Desde as colunas, tem imagem de querubins, de plantas, de leões, de touro. Tem chifres. É cheio de imagem. Agora vem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e diz alguma coisa, Rafael. Continua. Do mesmo modo como havia
aparecido em Gabaon, o Senhor lhe disse: ouvi tua oração e súplica que apresentastes diante de mim. Santifiquei esta casa que construíste para eu pôr nela o meu nome para sempre. O que Deus fez, Rafael? Por favor, volta a ler aí, que eu acho que ou eu estou surdo, ou nos enganaram, os protestantes nos querem vender uma mentira. Deus fez o que nesse santuário? Santificou, Rafael? Santifiquei esta casa que construístes para eu pôr nela o meu nome para sempre. Para eu pôr nela o meu nome para sempre. Os protestantes, não, tá bom, padre, já está me convencendo. Mas e por que no Salmo 115, que para alguns é o 103b, lá no versículo 5 fala isso aí, que se eu falar... Espera aí, Rafael, leia esse salmo porque os protestantes gostam. Salmo 115, versículo de 4 a 5. Mas leia-me o 5, Rafael, depois regressa para o 4. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem. O que, Rafael? Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Mas quem que não tem boca? Aí eles dizem, não, que são as imagens dos católicos. Tá vendo? Aí eu lembro daquele, perdão dizer, aquele palhaço mexicano que se diz pastor, pegando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e falando, ah, você não fala, eu não estou falando com você, Guadalupe. Não brinque com coisa séria, respeite. Porque o que está condenando a Sagrada Escritura no Salmo 115 é o que, Rafael? Leia o versículo 4, Rafael. Os ídolos das nações. O que, Rafael? Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mão humana. Os ídolos. Aí chega o protestante, não, mas vocês se prostram, não pode se prostrar. Nós já vimos que Josué 7:6 se prostrou. O problema não está na prostração. Ah, porque vocês beijam. Quer dizer que beijar agora é adoração? Então por que você beija sua mulher, seu filho, seu adorador? Então o problema não é esse. O problema está, como está escrito no 4, é que são ídolos falsos. Nós católicos nunca dissemos outra coisa a não ser nós adoramos um só Deus. Aí agora os protestantes vêm com a história, não, mas quando morre, acabou. Morreu, vai para a terra, vai para o sepulcro. Aí eles nos leem o Salmo 6. Não, porque no Salmo 6 está lá. Na súplica vai para a sepultura, os mortos podem te louvar, Senhor. Mas eles esquecem de ler o 1. No 1 está falando da angústia de um homem que fala que a alma dele está se destruindo. Então quem vai para o sepulcro é o corpo, não a alma. Rafael, aos protestantes que vêm com essa ilusão de que morreu a pessoa, o corpo... já não, os mortos não podem te louvar, não podem os mortos falar com Deus. Eclesiastes 12:7. Deixa eu até me aproximar aqui, viu? Olha só, seu protestante, que lhe mentiram, porque se você está com essa ideia, é porque lhe mentiram. Quando morre, você materialista, não acaba, porque a alma pervive. E é isso que querem lhe mentir. Aí vem com João 5, 28, 29. Está vendo aqui? Saíram do sepulcro. Sim, mas qual sepulcro? O corpo. Mas a alma não morre. Eclesiastes 12:7, senhor Rafael. Antes que volte o pó à terra de onde veio, e o espírito retorne a Deus
que o concedeu. Calma. Essa eu vou até beber um copo d'água, senhor Rafael, porque está muito suave. Então, essa história mentirosa de que se acabou a pessoa, morreu o corpo, acabou essa vida, mentira, porque Eclesiastes 12, versículo 7, diz outra coisa, senhor Rafael. E você pode buscar em qualquer tradução protestante, menos a Testemunho de Jeová, porque eles pegam na tradução e mudam. Eles e os mormons, eles têm sua Bíblia privada. Isso é uma falsa doutrina, porque se você pega a Sagrada Escritura e torce, mesma coisa da Eucaristia, nenhuma tradução séria, quando Jesus institui a Eucaristia, diz simboliza, mas dos Testemunhas de Jeová está lá, Jesus disse simboliza. Se você pegar o verbo, é impossível o verbo ser se transformar em simbolizar. Mas claro, como é uma falsa doutrina, tem que dizer o que eles imaginam que é a verdade. Repita, senhor Rafael, Eclesiastes 12, 7. Antes que volte o pó à terra de onde veio, e o Espírito retorne a Deus que o concedeu. O Espírito retorna a Deus que o concedeu. Nós somos corpo, alma e espírito. A tradição católica, a doutrina católica revelada por nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que a pessoa humana é fusão de corpo e alma. Quando se separa a alma do corpo, que dá vida ao corpo, então o corpo vai para a terra, sim, mas ressuscitará. E a alma vai para o juízo particular. Por isso que quando se morre, vai logo para o juízo. Se praticou bem, viveu bem e estava em Deus, você não se preocupe. Quando muito, você vai para o purgatório. Nós vamos um dia fazer uma catequese só sobre o purgatório. Mas dizem os protestantes, senhor Rafael, não, tá bom, padre, já me convenceu, o problema não tem imagem. Mas eu para que vou falar com a imagem? Se eu posso falar diretamente com Deus. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Sim, meu irmão, essa é metade da verdade. O problema é que não lhe ensinaram corretamente, porque intercessão é diferente de mediação. O que é uma intercessão e o que é uma mediação? Cito o exemplo do padre Luiz Toro. Em Venezuela e na Colômbia, eu morei na Colômbia, vocês sabem, estive na Venezuela também. Tem aqueles grupos chamados de a milícia, ou aqueles militantes que se conformam em guerrilheiros. Paramilitares também tem. O que é que faz esses grupos? Sequestram, hoje mais tranquilo, está tranquilo, mas continua ainda, porque as Farc fez um acordo com o Estado Nacional, mas teve um problema e tem os dissidentes, mas tá bom. O que é que acontece? Quando um campesino, ou seja, uma pessoa do campo que trabalha, ela é sequestrada, uma pessoa importante, vai um amigo e diz, pede lá pelo nosso irmão, vê se ele libera. Aí eles lá das Farc, ou seja, de qual outro grupo paramilitar, o guerrilheiro, não, aqui é 100 mil dólares e libera o franciscano. Vamos prender o franciscano, 100 mil dólares se quiser, o franciscano, o padre, para ele transmitir a live. Eu não tenho. Aí eu falo lá com o Rafael, intercede aí, fala lá, você que é da peixada, Rafael. Aí o Rafael chega lá, meu irmão, ele é um menino bom, é da igreja, é o franciscano. Não tem conversa. Mas aí veio o nosso irmão Joaquim e pagou o resgate. O Rafael, ele é o mediador? Ele foi que pagou? Não. Mas o Rafael foi lá e pediu.
Nós nunca falamos outra verdade a não ser que Cristo é o único mediador. Mas isso não impede que nós peçamos. E vamos ver, Senhor protestante. Vamos usar a citação que eles gostam, Rafael. 1 Timoteu, capítulo 2, versículo 5, Rafael. Não, eles gostam do 6. Então nós vamos ler. 2 Timoteu, capítulo 6, Rafael. E nós vamos ver que ensinaram errado o que é mediação e o que é intercessão. Porque a Sagrada Escritura não proíbe a intercessão. O que nós sempre afirmamos é a mediação. 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 6, Rafael. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Estás lendo certo, Rafael? Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 2. Às vezes o fazer ao vivo da 1 de Timóteo, capítulo 2. Eu quero o versículo 6, Rafael. Que se entregou como resgate por todos. Quem se entregou como resgate, Rafael? Leia-me o 5. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a Aí humanidade. aqui os protestantes falam, tá vendo? Ó, vocês são um bando de idólatras. Estão perdendo tempo, se refugiando em pessoas e toda a carreta que você já conhece. Vamos ver o que é mediação. Leia-me a partir do 1, senhor Rafael. Do 1, Rafael. Antes de tudo, peço que se façam súplicas. O que, Rafael? Paulo está pedindo que se faça o quê? Súplicas. E o que mais? Orações, intercessões. O que, Rafael? Súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todas as pessoas. Opa! Então, a Sagrada Escritura não proíbe intercessão. Continua, Rafael. Pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Isso é bom e agradável a Deus. Então, Rafael, o problema não está em pedir ou interceder. Porque mediação é distinto. Continua de novo do 5, Rafael. Há um só Deus e um só mediador. O que é mediação no 6? Vamos entender. 5, Rafael. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Calma, Rafael. Jesus se entregou em resgate por todos. Isso é mediação. O nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, é o único que nos media verdadeiramente, o novo e eterno sacerdote. Ele nos resgatou da morte, do pecado, e nos deu a graça de participar da sua vida divina. Então, mediação e intercessão são duas coisas diferentes. Aí vem o protestante, senhor Rafael, e diz assim, não, mas o morto está morto. Nós já lemos, Eclesiastes 12, versículo 7. Mas vamos dar outras citações para ele, Rafael. Apocalipse 6, 9, Rafael. Me interessa o 11.
mas nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. E vamos ver se essas almas aí não podem fazer nada. Vamos ver. Quando abriu o quinto selo, eu vi, debaixo do altar, as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Eu vi o que, senhor Rafael? As almas. Vamos ver o que essas almas fizeram. Continua, Rafael. E gritavam com voz forte. Opa! A alma fala agora? Oxi! Não poderia falar não, Rafael. E o que elas falaram, Rafael? Senhor Santo e verdadeiro, até quando tardarás em julgar para reivindicar dos habitantes da terra o nosso sangue? Eles estão dialogando com Deus, pedindo uma explicação. Aí você pega aqueles protestantes entendidos, não, isso aqui é um gênero literário. Como é que vocês falam que isso aí é a alma falando? Rafael, Apocalipse 5, Rafael, Apocalipse 5, Rafael. Me lê o versículo 8. Podemos ou não pedir a intercessão dos santos, Rafael? Apocalipse 5, 8. E depois que recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Peraí, calma aí, Rafael, calma aí. O protestante pode dizer, mas e esses anciões, quem são? Quem são, Rafael? Me lê Apocalipse 21, vamos voltar aí. Apocalipse 21, versículo 12, Rafael. Quem são estes anciãos? Por favor, e esses viventes? Nós sabemos que são os 4 evangelistas. Mas esses 24 aí, quem são, Rafael? Apocalipse 21, versículo 12. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portas. Sobre as portas havia 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, por um lado estão as 12 tribos de Israel. E no versículo 14, Rafael? A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre elas estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Lê o 27, Rafael. O que acontece aí? 21, 27. Nunca entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se fosse verdade o que nos falavam os protestantes, então os apóstolos não poderiam entrar no reino dos céus. E vocês viram que eles estão escritos lá. Volta em Apocalipse 5 e me leia o 11, Rafael. Não, o 8, desculpe, o 8. Vá na parte quando eles dizem que oferece a copa ou o cálice, Rafael. O que é que tinha nesse cálice? Todos tinham 12 harpas e taças de ouro cheias de incenso. Cheias de quê? Incenso. O que é que são esses incensos, Rafael? Continua. Que são as orações dos santos. Opa! É o que, Rafael? A oração dos santos. Oxi! Agora, a Sagrada Escritura comprova que no incenso, que são a oração dos santos. E você ainda quer mais citações bíblicas? Tá bom, meu irmão protestante. Eu sei que o tempo já extrapolou, mas tenham calma, compadre. Calma. São muitas citações. Eu falei que tinha muitas, e tem muitas mesmo. Rafael, aí o protestante diz, não,
Mas os santos podem interceder? Pode. Leia, por favor, Efésios 1, Rafael. 1. Porque eles são quem? Quem são os santos? Quem foram os santos? Efésios 1. Por favor, Rafael. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso. O que, Rafael? Aos santos que moram em Éfeso. Opa, Paulo está se dirigindo a Éfeso, uma comunidade, e está dizendo, me dirijo aos santos. Ou seja, quem são os santos? Aqueles que são fiéis à palavra. Você pode me questionar, mas só isso, padre? Leia-me, por favor, Rafael, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis aos desejos de outrora, quando viés da ignorância. Continua, Rafael. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos porque Deus é santo. Para fechar a intercessão, Hebreus 12, Rafael. Será que os santos gozam da presença de Deus? Hebreus 12. Recordando que os santos são aqueles que são fiéis à palavra, que estão em perfeita união com Deus. Hebreus 12, Rafael, versículo 22. E depois nós vamos ler Hebreus 11. Hebreus 12, Rafael, versículo 22. Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade de Deus vivo. Opa, estamos falando da cidade do Deus vivo. Em português se chama céu. Continua, Rafael. A Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos. Calma aí, Rafael, olha só. Quem é que está na Jerusalém celeste? Milhares de anjos. E o que mais, senhor Rafael? Da Assembleia dos Primogênitos. Da Assembleia dos Primogênitos. Quem são os primogênitos? Os do Antigo Testamento, os justos. E agora, Rafael, coloca zoom, como diria o padre Luiz Toro. Coloca zoom, o que é que vem? Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Rafael, repita! Dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Em português, linguagem católica, os santos que está na Jerusalém celeste. Então podemos sim interceder. Querido protestante, nós já vimos em Apocalipse 5, 8, que os santos ofereciam no incenso que estavam a intercessão dos santos. Nós vimos em Hebreus 12, de 22 a 24, que é oferecido que lá na Jerusalém celeste estão os santos. Não dizemos outra verdade. O único mediador é Deus, mas não impede que os santos intercedam. E os santos intercedem. E nunca a igreja disse que quem faz o milagre é o santo. É Deus através do santo. Mas está morto, padre. Rafael, vamos eu tenho aqui mais de 20, mais 20. Vai para idolatria 3. Idolatria 3. Rafael, leia, por favor, 2 de Reis, capítulo
eu agora não entendi minha letra. Acredito que é o 13, mas se não for o 13, é o 13. Segunda de Reis 13, versículo 20, Rafael. Vamos ver. Os protestantes dizem que os mortos, meu irmão, quem atua é Deus. Mas aos amigos dele, os fiéis, os justos, que são perfeitos, porque nós devemos ser perfeitos como o Pai do céu celestial é perfeito, como está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, ele escuta as orações, porque está permitido interceder. Aí você diz, mas está morto, então vamos ver se o morto faz alguma coisa, Rafael. Segunda de Reis 13, 20 a 21. Segunda de Reis 13. Se não é o 13, é o 11. Mas vamos ver se é o 13, Rafael. Joás 20. 20. Desculpa. Eliseu morreu e foi sepultado. Essa mesmo. Eu ia buscar aqui nas minhas anotações. Essa mesmo. Eliseu o que, Rafael? Morreu e foi sepultado. Opa, calma aí, olha só. Vocês vão dormir comigo com esse brinde. Eliseu morreu. Continua, Rafael. Foi sepultado, e bandos de Moabe invadiram a terra pelo início do ano. Alguns homens que estavam sepultado um morto, ao avistarem os bandos, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Jogaram o outro morto. É um cadáver, um morto. Agora não vem o protestante dizer que ele está escutando o morto e vai dizer que é um zumbi. É um morto. O que aconteceu com esse morto, Rafael? Quando tocou os ossos de Eliseu. Quando tocou os ossos dele. Olha aqui as primícias das relíquias dos santos. Iríamos ver na citação de Atos dos Apóstolos 19, versículo 11, as relíquias dos santos, mas não haverá tempo. Continua, Rafael. Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e pôs-se em pé. Peraí. Um morto tocou em outro morto e o que aconteceu? Reviveu. Aleluia! Então nós podemos sim crer na intercessão dos santos. Eliseu, homem justo, nós lemos lá em Apocalipse que lá no céu estão os primogênitos, do Antigo Testamento, Eliseu. Ao tocar no morto, outro morto ressuscitou. Meus irmãos, infelizmente o tempo nos sobrepassa. Ainda temos muitas citações, então vamos ter idolatria 3 em outro momento. Porque precisamos ver o que é idolatria no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos ver se Jesus, ao entrar no templo, ele rompeu com as imagens que eram diversas no templo, ou ele fez outra coisa. E vamos sim finalizar entendendo no Novo Testamento o que é ou quais são as novas idolatrias. Na parte 1 nós já falamos alguma coisa, Efésios 5:5 e Colossenses 3:5, mas também tem 1 Coríntios 6, mas também tem Apocalipse, nós já lemos algo, Apocalipse 21, 27. Calma. Espero que este aprofundamento faça entender aos católicos, e se os protestantes também estiverem buscando a verdade, entendam desde agora, nós não adoramos imagens, nós respeitamos, e a isso se chama dulia. A Nossa Senhora temos hiperdulia, porque ela é mãe de Deus. Nós já vimos no dia 16 de julho, porque chamamos de mãe de Deus, já que Jesus é Deus, está lá em João 1, de 1 a 2. Desde o princípio, era Deus, estava com Deus. Então, como de uma planta, de uma macieira, não pode sair uma abóbora, se esse menino é Deus, e ele continuou sendo Deus,
Nossa Senhora é Mãe de Deus. Então se respeita muitíssimo a Nossa Senhora. Não se considera deusa, mas se respeita muito, porque o filho obedece à mãe. E Jesus, como é a plenitude da revelação, não mais como Salomão, que disse que obedeceria à mãe e não obedeceu, mas Jesus em bodas de Caná, João 2, obedece à mãe, porque ele é plenitude, ele é mais que Salomão. Nós veremos nas próximas catequeses este aprofundamento. E vamos pedir ao Senhor a graça de, alimentados por sua palavra, busquemos a verdade, porque somente a verdade nos faz livres. Que o Senhor Jesus, único mediador, que nos resgata da morte e do pecado, venha em nosso auxílio, e que todos os santos e santas de Deus nos ajude a seguir a Jesus.